Senhor nosso Deus e amado Pai, te apresentamos o teu servo, Senhor, o qual vai estar ministrando a tua palavra nesta noite, Jesus. Usa ele, abençoa, guarda, livra de todo mal, protege o teu filho. Seja seu escudo, seja sua proteção, seja seu salvador, seu redentor, seu libertador a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, continua com o teu filho. É assim que a tua igreja ora nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Neste lugar, Glória. tu és real. Aleluia, Jesus. Vou me entregar totalmente. Glória a Deus. No seu toque, abri os olhos do meu coração, que eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia. Neste lugar o Senhor já está. Amém? Desde quando eu me sentei ali, quando eu cheguei ali na frente, eu já senti a presença do Senhor, a irmã orando ali de joelho, e Deus já vinha ali falando ao meu coração que Ele está presente nesse lugar. Amém? Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estava devendo essa visita, né, no missionário há tempo. Desde o início, começou aqui, que eu disse ao missionário, eu vou aí. Mas às vezes aparece tanta coisa pra gente e vai parecendo uma barreira pra gente não poder chegar. Mas isso é tudo no tempo do Senhor. Tudo é no tempo dele. Não adianta a gente querer ultrapassar o tempo do Senhor. Devemos esperar o tempo certo do Senhor para todas as coisas acontecer e sair perfeito e conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não é assim? Glórias a Deus, meus irmãos. Estou feliz pelo convite da missionária, que eu era para ser na terça-feira, mas é o dia do nosso ensaio lá na congregação, nossa igreja lá, e aí não tinha como chegar até aqui. Mas como hoje está todo mundo liberado, glória a Deus, não tivemos hoje nosso evangelismo, que a gente sempre fala evangelismo, e à noite temos o resumo, né, de que foi feito. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui. Próximo final de semana que a gente vai fazer, e depois temos o resumo daquilo que foi feito durante o dia, e à noite a gente se reúne para mostrar o que foi feito. E para a honra e glória do Senhor ter sido uma bênção. O trabalho do Senhor é: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos todos missionários do Senhor. Nós levamos a mensagem de Deus para todos aqueles que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Aqueles que estão com o ouvido tapado, que não querem ouvir a palavra do Senhor. Mas nós somos chamados para abrir esses ouvidos e que ouçam a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Salmo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 126. Glórias a Deus.
126, a partir do verso 1. Os irmãos todos acharam? Amém. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como que sonham. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fazendo-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia, Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em Tua presença, Senhor, nós estamos, ó Pai, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Pai. Não só aqui conosco que estamos aqui à frente, mas aqueles que estão com seus ouvidos abertos para Te ouvir, Pai. Fala aos corações desses vizinhos, Pai, no nome santo de Jesus, Senhor, que a Tua palavra venha entrar nos lares desta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Grandes coisas fez o Senhor, não é? Para mim, para você. Se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos agora, nesse momento? Sábado, hoje. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor na nossa vida? Se o Senhor não tivesse nos alcançado, onde nós estaríamos? O mundo, as portas são bem largas, né? Bem larga e espaçosa para que todos aqueles que queiram entrar nela entrem. Mas o caminho do Senhor é aquela porta tão estreitinha e poucos estão entrando por elas. Mas, meus irmãos amados que estão nos ouvindo nesta noite, esse caminho estreito que é apertado, espinhoso, é aquele que nos leva para a salvação, para a glória do Senhor, que está lá de braços abertos nos esperando. A palavra de Deus, ela diz: grandes coisas fez o Senhor por mim e por você. Estamos alegres porque estamos aqui. Estou alegre ao Senhor por estar aqui vivo, pé e pregando a sua palavra, anunciando o seu evangelho. Os irmãos aqui, muitos já conhecem, a vizinhança já me conhece. Alguns dos irmãos que estão aqui presentes já conhecem a minha história, né? O pastor Eunice também já conhece, já estive lá uma vez contando um pouco do testemunho que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus fez, né? O livramento que Deus me deu a mim, não só uma vez, mas 2 vezes, para a honra e glória do Senhor. Por isso estou alegre, por grandes coisas Ele tem feito na minha vida. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida alegre. Aleluia. Porque, meus irmãos, para mim estar aqui hoje, eu passei por esses apertos, esse choro, mas eu estou alegre. Glória a Deus. Estou alegre por estar aqui nesta noite com os irmãos, louvando, adorando o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é aquela que nos preenche o nosso vazio. Quando muitas vezes a gente já está desesperado, sem saber mais o que fazer, aí o Senhor, Ele nos estende a mão para nos ajudar. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos passando por uma dificuldade, aquelas circunstâncias que nós achamos que não tem mais jeito. Mas em meio a esta luta, nós não devemos desistir. Devemos continuar caminhando. A palavra de Deus fala na história
quando Jesus chamou os seus discípulos à beira do rio, do mar, para atravessar para o outro lado. E ele disse, chamou todos e vamos para lá. O que ele quis dizer, vamos atravessar para o outro lado. Mas ele ainda disse vão, não, ele disse vamos. Glória a Deus. Vamos para lá. E nesse caminho da passagem que Jesus ia atravessando com os seus discípulos, ali veio aquela tempestade e começou o barco a balançar com aquele movimento das ondas, e os discípulos ali tudo já alvoroçado, com medo que o barco estava indo à deriva. Mas Jesus avisou a ele lá atrás, lá na beira do mar, e estava com eles. Por que se preocupar tanto? Se o Senhor está conosco, Ele está ali em meio a todas as tribulações que nós temos, Ele está conosco, em meio às lutas. Muitas das vezes as lutas vêm de uma forma tão pesada que nós somos carne, somos frágeis, a gente pensa em desistir de tudo, em parar. Mas o Senhor, Ele está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava ali junto com aqueles discípulos. E ele fazia o quê? Dormia, tranquilo. E os discípulos alvoroçados. Mas, meus irmãos, o que eu quero chegar nessa mensagem é que, com aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Aleluia. Porque em meio àquela tribulação que eles passaram, aquele vendavais todo, eles chegaram do outro lado alegres, felizes, porque o Senhor acordou e acalmou o mar. Aleluia. Acalmou a tempestade. Glória. E as tempestades da nossa vida, ela continua nos soprando, continua nos desafiando. Mas eu digo uma coisa a você: permaneça firme. Glória a Jesus. Porque se você leva a preciosa semente, você voltará rindo. Glória a Deus. A preciosa semente está no seu coração. Jesus. Glória a Deus. Essa semente que foi plantada no seu coração, ela está germinando cada dia. E você vai se fortalecendo cada vez mais com o Senhor. Meus irmãos, a gente vê tantas histórias no passar da Bíblia, no a gente estudar, ler, ouvir. Você vê tantas coisas maravilhosas que Jesus ele fez aqui na terra e continua fazendo. Mas muitos não estão dando ouvido, estão deixando passar, não estão pegando, recebendo a preciosa semente. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que em meio às tribulações o Senhor está conosco. Glória a Deus. Glória. Glória. Quantas lutas foram para abrir esse lugar, né? Quanto choro teve ali, de joelhos dobrados, para expandir a preciosa semente. Aleluia. Quanto choro teve. E as turbulências vieram, vontade de desistir apareceu. A luta é grande, começa a aparecer as dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, mas é com lágrimas que nós vencemos as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. É com lágrimas que nós lutamos e sabemos que Deus está ao nosso lado. Que, meus irmãos, a gente tira uma prova de fé quando a gente vê aqueles 4 homens que pegaram aquela maca com aquele paralítico e caminharam com ele pela rua, sabendo que Jesus estava em casa e a multidão estava ali, não tinha por onde passar, e eles usaram de estratégia de ir pelo telhado. Isso se chama amor ao próximo. Aleluia. Glória a Deus. Porque quantas pessoas estão na rua aí hoje precisando de uma ajuda,
e você pegar na mão e levar para que o Senhor Jesus possa curá-lo, libertar, salvar. Confesso aos irmãos que hoje aconteceu uma cena comigo que não é para me gloriar, mas é a vontade do Senhor quando bate o nosso coração de fazer, a gente fazer. Aleluia. Glória a Deus. Esse jovem que passou aqui, eu sei se os irmãos viram, sem camisa, e não há nada por ele ali na feira, né? Todo canto. Eu estava no São Sebastião e ele passou ali me pedindo para comprar um refrigerante para ele. Eu comprei. Muita gente passava ali, negava, escanteava. Não vale nada, isso aí não vale nada. Para muitos não vale. Para o nosso Deus, ela é uma peça rara. Ele é uma peça rara para o nosso Deus. Meus irmãos, e quando eu cheguei, que eu peguei aquele refrigerante que entreguei a ele, deu vontade de abraçá-lo. Todo mundo que faz isso não. Todo mundo no mercado ficou olhando para mim. Ainda teve outro que disse: como é que tu abraça um rapaz daquele? Eu disse: é o abraço do Senhor, não é meu. O abraço de Deus. Porque o nosso seu eu, meu eu, não faz isso. Só faz coisa para nós. Mas para o nosso Senhor, quem faz é o nosso Deus. Aleluia. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos sempre carregar essa semente no nosso coração. A semente que é lançada todos os dias, em todos os cantos. Porque em todo canto tem um culto como esse. Em todo canto, onde às vezes você olha assim, hoje nós estamos aqui, amanhã tem outro em outro canto, no outro dia tem outro, mas todos os dias a semente do Senhor está sendo lançada. Glória. Aleluia. O que falta é esse povo receber. Já foi dito aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso quer dizer que Deus está batendo a porta do seu coração, meus irmãos. Você que está nos ouvindo nessa noite, Ele está batendo a porta do seu coração. Basta você abrir, deixar Ele entrar, deixar Ele fazer morada, e você vai ver a mudança que Ele vai fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha. Glória a Deus. Foi sofrimento, foi luta, foi, mas em meias lágrimas aqui estou. Eu confesso aos irmãos que se dependesse de mim eu não estava aqui nunca. E se dependesse dos outros também não. Mas dependeu de uma pessoa, Aleluia, Jesus. que buscou por mim. Essa pessoa que eu sempre chamo ela de minha Ana. Era aquela que orou por mim 14 anos. Amém, Jesus. Orando, Aleluia. buscando, e nunca desistiu. Em meias lágrimas, mas ela estava ali chorando. Glória. Aleluia. Minha Ana, minha esposa Raquel, que está em casa com minha sogra. Eu chamo ela de minha Ana, que é uma mulher de oração. Aleluia. Que orou 14 anos para que eu livrasse deste mundo, para que está a presença do Glória a Senhor. Deus. Quantas as vezes eu presenciei ali, ela de joelhos chorando, e eu chegando em casa, cheio de goró. Glória a Deus. E ela ali de joelhos, chorando, em lágrimas. E eu chegava, até aqui mesmo, eu morava nessa casa de esquina do lado de lá, tem rua, eu morava nessa casa vizinha. E eu chegava muitas vezes nas madrugadas e ela estava lá, de joelho, Aleluia. chorando. Glória a Deus. E sabe o que ela fazia, meus irmãos? Isso é para quem tem fé. Aleluia. Para você, se seu esposo ainda não aceitou, ainda está na luta, você está na batalha, não desista. Continue na fé. Em meias lágrimas, continue na fé. Porque ela fazia todos os domingos. Pegava minha roupa, deixava toda engomadinha em cima da cama com a Bíblia de lado. Todos os domingos chegava e via. É para quem tem fé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ela saía e eu ficava olhando para a roupa. Às vezes eu nem olhava para a roupa, porque eu não via nada, cheio de goró. Mas pela fé ela fazia isso todos os domingos. Todos os Glória a domingos. Deus. Aleluia.
é para quem crê e tem fé. É por isso que eu chamo ela de minha Ana, porque Ana orou para constituir uma família. E Deus honrou a sua oração. Glória a Deus. E Deus, Ele honra em meio às lágrimas que Ana chorou, até ser percebida como uma bêbada, mas ela chorou ali. Mas pela fé, o Senhor deu a bênção a ela. Aleluia. E meus irmãos, eu gosto de contar sempre essa história, que é para fortalecer aquela que tem desejo de ver o seu companheiro ao seu lado indo para a igreja. Que ela sempre dizia isso. Ela sempre me falava: um dia eu vou ver você, vai comigo para a igreja. Aleluia, Jesus. Para a honra e glória do Glória Senhor, a aqui estou. Deus. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. Foi sofrimento? Foi luta? Foi. Mas aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria. E você vai ser feliz quando você vê a bênção do Senhor entrando com você dentro da igreja. Você vai ser feliz em receber de Deus. Você vai dizer: meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por esta bênção, por esta conquista que o Senhor me deu. Deus, Ele faz assim. Ele prova a gente até onde a gente não consegue aguentar. Mas muitas vezes a gente, como eu já disse, somos ser humanos, somos carne, falha. Dá vontade de parar tudo. Dá vontade de parar porque você vê, às vezes, as coisas indo para o lado contrário. Não está dando certo, não vai dar certo. Mas persista, não pare, não desista, continue. Em meio às lutas, em meio às lágrimas, não pare. Continue caminhando, porque esse caminho é o caminho da salvação. Aleluia. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Glória. Deus me trouxe aqui hoje para falar isso para você. Que aquele que leva a preciosa semente andará. Que as preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Se eu for parar aqui para contar o quanto Deus, as maravilhas que Deus tem feito na minha vida, meus irmãos, a gente passa a noite toda aqui, porque são muitas bênçãos que o Senhor tem Glória a dado. Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias, quando levanto, quando acordo. Deus está sempre presente. Aleluia, Jesus. Como eu disse que os irmãos alguns já me conhecem, Deus me deu 2 livramentos de morte. Um foi de acidente de moto, o outro foi no mar. Foi um acidente, né? A provação, a prova de Deus, porque quando você, assim que se converte, acontece essas coisas, é para você parar de caminhar. Mas é a prova de Deus para provar a sua fé. Deus me provou de uma forma tão tremenda, que foi minha esposa saindo, eu posso dizer, de um câncer de próstata não, de pâncreas, porque pancreatite aguda é um câncer no pâncreas. Isso eu posso falar, irmão, com convicção, da certeza de que Deus estava todo o tempo nos provando a nossa fé. Porque quando o médico de madrugada vem chamar alguém da família, por quê? Morreu, né? Você está em casa, 4 horas da manhã, o telefone toca, sabendo que a pessoa está lá interna, uma situação bem mal. E o telefone toca e você vai atender, e aquela pessoa que está do outro lado do telefone diz: ó, o médico quer falar com alguém da família da Raquel. Aí, quando essa notícia chegou em casa, foi pranto de choro para tudo que é lado. E eu, com a minha fé pouquinha que eu tinha, eu acho que menor do que um grão de mostarda, eu dizia: ei, estou chorando por quê? Ela não morreu ainda não, só vamos saber quando chegar lá. Mas eu acredito que ela não morreu, algo aconteceu, mas ela não morreu. E minha sogra, com saúde ainda, que ela hoje não está debilitada, mas ela com saúde ainda, ela dizia: eu vou, fique aí, que a senhora não pode nem ver a situação que está, deixa que eu vou. Eu peguei e fui.
Meus irmãos, quando eu chego no hospital, isso é para dar uma glória bem grande, hein? Quando eu chego no hospital, eu falo com a recepcionista, aí eu disse, eu sou o esposo da Raquel. E ela falou, a sala é aquela do médico, que é aquela lá. Eu fui. Meus irmãos, quando eu cheguei na sala, o médico estava lá. Vamos fazer de conta que aqui são 2 folhas, né? Ele estava olhando para uma e olhando para outra, cabeça baixa. E eu cheguei e disse, bom dia, doutor. E nem para mim ele olhou. Eu disse, bom dia, doutor. Ele lá, observando. Eram 2 tomografias. Aí eu disse, doutor, eu sou o esposo da Raquel. O senhor ligou querendo falar com alguém da família, aqui estou. Aí ele olhou para mim e fez, olha, eu estou querendo entender aqui o que está acontecendo. Eu olhei para a cara. Aí eu olhei para ele e disse, doutor, os mistérios de Deus, homem nenhum entende. É verdade. Glória a Deus. Ele disse, porque, ó, essa primeira tomografia que nós batemos dela, o pâncreas dela está debilitado, geral, não serve para nada. Mas esse aqui ele está perfeito, não tem nada. Eita, glória. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu acho que de cabedelo não dava para ouvir não, mas o glória que eu dei lá dentro da sala do médico foi alto. Aleluia. O médico olhou para mim assim e fez, eu não sei o que eu disse, não vai entender. Não adianta você olhar para a folha, um lado não vai entender, porque os mistérios de Deus, homem nenhum entende. Aí eu olhei para ele e disse, o senhor crê em Deus? Ele olhou para mim e disse, agora eu passo a crer. Glória a Deus. Aleluia. Você já viu aqueles médicos ateus que só é o que ele quer? É ele que faz a medicina para ele, só ele que entende daquilo ali, mas não sabe dos mistérios de Deus. Não sabe que Deus é aquele que colocou a mão ali e curou ela. Aleluia, Jesus. Por incrível que pareça, meus irmãos, ela passou 29 dias interna, se alimentando por uma sonda, pesando 44 quilos, 45 quilos por aí ela chegou. Quem pesava 70 quase, chegou a pesar 40, magrinho, ficou lá, aquele negocinho de gente em cima de uma maca. Mas eu confesso aos irmãos, quando eu cheguei naquele hospital para falar com o médico, eu perguntei, doutor, eu posso ver ela? O médico disse, pode sim. Isso eram as 8 horas da manhã, um pouco mais. E quando eu cheguei na enfermaria onde ela estava, cadê ela? Para quem saiu de lá um dia antes, ela estava em cima de uma maca, com uma sonda. E no outro dia eu cheguei procurar ela, disse, cadê? Aí eu perguntei à moça que estava interna junto com ela, a moça estava um pouco adormecida, disse, moça, cadê a Raquel que está aqui? Disse, a Raquel está aí nessa outra sala aí. Quando eu cheguei, sabe o que ela estava fazendo mesmo? Orando por uma irmã que estava doente do outro lado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso é a preciosa semente que nós carregamos. É dessa forma que Deus faz na nossa vida, a transformação que Ele faz. É uma forma tão tremenda que a gente fica às vezes imaginando, meu Deus, por quê? Eu não mereço isso. Mas Deus, Ele é fiel. Ele é fiel porque Ele sabe aquele que merece aquilo que Ele tem para nos dar. Se nós não merecemos, nós não estaríamos aqui. Não é assim? Se nós não merecemos a carregar essa preciosa semente, nós não estaríamos aqui. Mas Deus faz com que tudo isso aconteça, para que a gente permaneça na fé e volte alegre, feliz, porque nós estamos carregando essa preciosa semente. Amém? Amém. Meus irmãos, tem mais ainda, mas se eu for contar, como eu disse, a gente passa a noite todinha aqui. A noite todinha. Mas eu vou contar só mais um. Essa eu contei da minha esposa, eu vou contar um pedacinho do meu, só um pedacinho. Que, como eu trabalho com o mar, hoje mais não, mas antes eu trabalhava de mergulhando, procurando as lagostas lá no fundo do mar. E certo dia eu estava lá numa profundidade de 55 metros de profundidade. Aí você fala assim, é doido mesmo, 55 metros, altura de um prédio de 14, 15 andares, é um bocado de água para você descer. E aí lá embaixo minha respiração eu estava puxando com dificuldade. Eu senti que estava errado.
Aí eu comecei a submergir, dando as paradas descompressivas, como é de obrigação fazer. E quando eu chego em cima do barco, eu comecei a ficar tonto, aquela tontura em mim. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí eu disse, ó, bota o material, eu vou descer de novo. Aí eu, por que eu acabar de subir? Eu vou descer, que eu vou dar outra descompressão, que eu tô me sentindo bem não. Aí desci. Só que, meus irmãos, nessa descida que eu desci novamente para descomprimir, eu lembrei de um culto de rua. Um culto assim, começo assim, na frente da casa de uma irmã. E teve uma irmã que passou por mim, estava sentada na cadeira, ela disse, irmão, Deus manda te dizer que tu vai passar por um vento. Mas não é um vento da morte, é para a glória de Deus. Aleluia. E aí eu lembrando disso lá embaixo, disse, Senhor. E isso eu tonto, né? Debaixo d'água lá, e eu comecei a fechar os olhos e comecei a orar. Aí eu lembrei daquela passagem do irmão que agora passou a memória, que quando Deus dá tantos dias de vida para ele, né? Ele se escora, Ezequias, se escora na parede e começa a orar a Deus. E assim eu fui debaixo d'água. Não tinha parede, só água, né? Mas eu fechei meus olhos e comecei a orar. Subi novamente. Eu disse, agora vamos embora para a terra com o barco. Nesse caminho para a terra, eu desmaiei umas 4 ou 5 vezes. E os irmãos, o meu irmão e mais 2 rapazes que pescavam também, não notaram que eu desmaiei, mas eu desmaiei 5 vezes. Eles não notaram. Eu lá na frente do barco pegando vento, eles atrás conversando, e eu desmaiei 5 vezes e tornei de novo. E quando eu chego em terra, gente, eu já mandei legal a liga para ter um carro me esperando, que eu vou direto para o hospital, que eu não estou bem. Eu só fazia isso, eu não estou bem. E quando pegou o carro na praia, que eu saltei do barco, eu saí caminhando, cambaleando um pouco, me segurei no poste para não cair, que ainda estava tonto. Aí me pegaram, colocaram no carro e levaram para o hospital. Quando chega naquele hospital, a enfermeira chega, aí vai procurar o meu pulso para ver a pressão. Eu não tinha pulso, não tinha pressão. Estava aparecendo umas manchas, me parecia um polvo, cheio de mancha. E as enfermeiras endoidaram. Se agora, chama o médico chegou também, ficou doido. Então não tem pressão, tá morto. Tá morto. E eu ouvindo tudo isso, eu não estou morto não, meu. Eu só preciso de oxigênio para respirar, que eu estou um pouco falta de ar. Porque como eu estava em profundidade, respirando aquele ar comprimido, o meu pulmão ficou debilitado, então eu precisava de oxigênio. Eu digo, eu prefiro só um oxigênio para mim poder respirar, que eu estou com falta de ar. E toma procura, ele leva para o trauma. Lá me leva para o trauma. Quando chegou no trauma, me levaram direto para a sala vermelha. Eu digo, Jesus. Me levaram para fazer uma tomografia. Me voltaram de novo. Eu digo, Senhor, me tira daqui. Isso eu sem sentir nada, só uma tontura. Mas as manchas que apareceram em mim era a preocupação deles. Eu não tinha pulso também para verificar a pressão. Eu digo, Senhor, que Ele bote somente um oxigênio aqui na boca. Isso o corpo salgado, né, que estava no mar, não deu para tomar um banho para tirar o sal. O corpo com sal, os lábios secos para tomar água, e não podia tomar água porque eu ia fazer o exame de sede. Eu vou morrer aqui, mas de sede, e não de dor, nem de nada mais. E eu olhava para o enfermeiro que estava assim, meu irmão, me socorra. Eu vou morrer aqui de sede, meu irmão, e frio, que eu estou aqui gelado, salgado. E ele olhava para mim e dizia, não, meu irmão, eu não posso lhe dar não, porque você vai fazer o exame amanhã cedo. Diga, pô, vou ter que passar aqui a noite toda sem tomar um copo com água, nem. Eu disse, faz o seguinte, molha esse algodão aí, ó, e me dê para cá, aqui, que já tá ressecando, tá rachando. Aí ele saiu na porta da enfermaria, olhou para um lado, para o outro, não via ninguém, ele foi lá e molhou e me deu. E eu fiquei com o algodão na boca o tempo todo. E ali eu adormeci. Quando foi no outro dia, me levaram para fazer um exame. Nesses exames não deu nada. E eu dizia, Jesus, o que é que está acontecendo, Senhor? E eu já estava doente de tanto estar assim. O braço estava todo enfaixado lá em cima de uma prancha. Me enrolaram todinho com as faixas todo duro lá, preso. Eu digo, Senhor, não estou sentindo nada, só falta de ar. E eu dizia, me dê pelo menos, o médico chegou e disse, doutor, eu estou sentindo falta de ar, eu preciso de oxigênio.
meu pulmão não está aguentando mais não, eu vou morrer aqui por falta de ar. E ele, vou mandar fazer isso para você. Aí me tiraram da sala vermelha, levaram para a sala laranja, purgatório. Ali é o purgatório. A sala laranja, a turma disse que a sala vermelha é ruim, né? Mas, meus irmãos, a sala laranja é pior do que a sala vermelha. No dia que eu estava lá, tinham 34 macas, 2 enfermeiras. 34 macas, 2 enfermeiras. Imagina aí, um gritava de um lado, outro gritava do outro, um gemia daqui, outro gemia ali, e eu lá no meio, sem sentir uma dor. Dizia: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Aí veio um médico. Esse médico que veio, ele vinha de Recife para Natal. Ligaram para ele que ele é especialista em doenças causadas pelo mergulho. Aí ele chegou onde eu estava. Ele foram lá conversar comigo, ele conversando comigo, fazendo as perguntas e eu respondendo. E eu dizia a ele: doutor, eu só estou somente com falta de ar. Aí ele perguntou: quando você estava embaixo, você recebia o ar à vontade ou você tinha que puxar para o ar chegar? Eu dizia: eu tinha que puxar, porque tem uma infiltração vazando o ar em cima, eu estava puxando. Aí tá bom. Quando você vinha submergindo, você fez parada, eu expliquei a ele. Aí ele disse: eu estou de frente de um profissional do mergulho, mas agora vamos ver por que está causando isso em você. Aí ele perguntou novamente: como era que você puxava o ar lá? Aí eu dizia: doutor, com muita dificuldade. Aí ele disse: tá bom. Bota o oxigênio nele. O médico: bota o oxigênio nele aí. Quando ele botou o oxigênio, parece que a vida voltou. Começou a respirar, as manchas começaram a sumir. Glória a Deus. E eu fiquei Aleluia. normal. E isso na sala laranja. Aí o que aconteceu? É para quem tem fé, para quem crê. Isso é para quem crê. Tem um senhor do meu lado que estava gemendo. Ai, minha cabeça. Ou dorzinha de cabeça chata. Era o que ele dizia. Esse tempo todo eu vinha assim do meu lado. E eu lá preso. Aí eu disse pro médico: doutor, ainda pode me soltar? Eles podem. Aí ele disse: pode sim, mas você vai ficar só um tempinho aí, que é pra gente manter um pouco, mas a gente vai lá, ele vai já lhe soltar daí, certo? Aí o que aconteceu? O rapaz tá lá gemendo. Chegou uma senhora na faixa etária de 70 anos por aí, caiu, quebrou a perna, o osso de fora. A mulher não dava um pio. E o homem lá: ô, dor de cabeça chata, meu Deus, chega aqui, Senhor. Eu olhei pra cara dele e disse: meu irmão, tá sentindo o que na verdade? Aí ele: pai, uma dorzinha de cabeça. E eu toda assim, olhando de lado. Aí ele disse: uma dorzinha de cabeçazinha chata. É chata demais, é por aqui. Aí eu disse: tu tá vendo aquela senhora ali? Ele disse: tô vendo. Aí ele deve estar doendo. Ele disse: é, meu irmão, tá doendo sim, mas tu tá vendo ela reclamar? Tu tá vendo ela gemer de dor? Eu disse: não, isso tu com uma simples dor de cabeça, uma dor enjoada, tu tá chorando, gemendo aí, pai. Tu tá perturbando o povo. Aí ele olhou pra mim e fez: é mesmo, é mesmo. Aí foi quando a enfermeira chegou, tirou, me desatou todinho, eu fiquei livre. Aí eu disse: agora vamos começar. 2 enfermeiras, um gemido de um lado, gemido do outro. Eu disse: moça, eu posso orar pela senhora aqui? Aí ela disse: pode sim, meu irmão. Eu comecei a orar primeiro pela senhorinha, né? Aí eu cheguei perto dela e perguntei a ela: eu posso orar pela senhora? Aí disse: pode, meu filho. Eu tô com muita dor. Só Deus sabe o que eu tô sentindo. Eu também sei, meu irmão, porque eu tô vendo. Isso é dor mesmo. Ela tava com soro tava tomando soro, mas tava doendo. E eu comecei a orar nessa mulher, meu. Orei por ela, terminei dela, fui orar em outro. Eu tava com uma gritaria de zoada. Quando eu terminei de orar, 34 macas. Meus irmãos, ficou como tá aqui agora. Glória. Aleluia. Silêncio total. Aleluia. A enfermeira chegou para mim e fez: o que foi que você fez? Eu disse: eu não fiz nada, eu só orei. E Deus ouviu minha oração. Aleluia. É para quem crê, meu irmão, para quem tem fé. E Deus assim foi trabalhando na minha vida naquele lugar. Eu entendi o porquê que Deus me levou ali. Aleluia. Foi quando eu entendi, foi nisso aí. Glória a Deus. Quando eu me lembrei da irmã aí, Deus vai colocar no vento.
mas não é de morte, é para a glória de Deus. Aleluia. E eu era uma pessoa que eu não gostava muito desses cultos. Eu não gostava de culto, eu brincava com esses cultos. Mas Deus disse: eu quero você. Desde a primeira vez que eu levantei a minha mão, que dizia, quando os irmãos perguntavam: tem alguém que aceita Jesus como Salvador? Eu levantava a minha mão. E quando terminava o culto, em vez de ir para casa orar, eu ia para o antigo casarão do mato, que era um tempo de perdição. Era para lá que eu ia. Mas a transformação de Deus é tão tremenda na nossa vida, que Deus me fez o quê? Me colocou naquele lugar quando fui mudado do tempo de perdição para um tempo de oração. Aleluia. Pastor Eliel Santos, foi para lá que eu fui. Deus me colocou para lá. Passei 9 anos com o pastor Eliel. E desses 9 anos, lá onde Deus me colocou, dirigente de culto de rua. Foi para a rua que Deus me colocou, onde eu brincava, onde Deus me colocou, e aqui estou. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor, levando a mensagem dele para todos os cantos, fazendo por quê? Porque eu estou levando a preciosa semente do coração. Aleluia. E você faça dessa forma. Leve com você a preciosa semente, para que Deus possa fazer maravilha na sua vida e você fazer maravilha na vida do seu irmão, do seu vizinho, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, para que Deus venha libertar e você orar e ele se liberte. E você orar e ele curar. Porque ele ainda cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Nós podemos mudar, mas ele não. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Por isso, meus irmãos, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Aleluia. Em meio às tempestades, em meio às dificuldades, não pare. Em meio às lágrimas, continue caminhando, continue buscando. Não deixe que as lágrimas possam impedir o seu caminhar, porque muitas vezes as lágrimas impedem o nosso caminhar. De tanta gente chorar que não está dando certo, meu Deus, não está dando certo. Mas se você carregando essa preciosa semente, você vai chorar, mas de alegria, porque Deus fez maravilhas na sua vida. Amém? Que você possa ficar com essa mensagem. Medite em tudo que Deus falou ao seu coração, tanto os irmãos como está aqui, como aqueles que nos ouviram nesta noite. Peça para que essa preciosa semente entre no seu coração. Aplique ela, fique com ela, deixe Deus trabalhar na sua vida e você vai ver as maravilhas que Deus faz para você. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos, missionária. Eu agradeço por esta oportunidade. Amém. E brevemente vamos viver mais, né? Amém. Pedir a Deus para que Deus abra mais oportunidade para mim estar aqui, Glória a Jesus. ajudando nesta obra, nesse trabalho. Trabalho evangelista. Eu gosto muito de evangelizar. Muito, muito, muito. Foi assim que Deus me colocou. Por isso que sou um missionário de Deus, que é para levar a mensagem dele Glória a Deus. para aquele que necessita ouvir. Amém? Amém.